Pessoal, então dando continuidade aqui, eu vou falar sobre o tratamento do AVC isquêmico, que é aquele que fecha a luz do vaso, com tromboembolítico. O tromboembolítico, a finalidade dele é ser aplicado o mais rápido possível em pacientes maiores de 18 anos e que só pode ser feito no caso do AVC isquêmico. Tá? Então, qual que é a função dele? Ele vai quebrar em micropartículas, tá bom? O trombo que está obstruindo ali. Em pacientes maiores de 18 anos, tem que ser feito em 3 horas de evolução do quadro. Então, o paciente com AVC isquêmico, ele dá entrada num hospital, no qual possui tomografia computadorizada, faz o exame de imagem, dá o diagnóstico de isquemia, que é o que obstrui a luz do vaso, tá? E aí pode ser feito o uso de tromboembolítico endovenoso. Qual que é a finalidade desse tratamento? É destruir micropartículas desses trombos. Eles vão se dissolverem, tá? E aí ocorre novamente a circulação sanguínea no hemisfério cerebral que estava sendo deficiente, estava diminuída. Então, com o uso do tromboembolítico, ele vai quebrar em micropartículas o trombo, ok? Existem 2 grupos de AVC hemorrágico, o intraparenquimatoso, tá? Que é o mais comum, o mais frequente, causado por aneurismas, tumores, uso de anticoagulantes, tá? O uso de anticoagulante em pacientes que têm risco de trombose. Eles aumentam as chances de ter um AVC hemorrágico. Por isso, o paciente tem trombose, ele faz o uso de anticoagulante, mas ele faz um exame bioquímico, tá? Um exame laboratorial chamado RNI, que faz o controle da coagulação sanguínea. Tá? Através desse exame é que se dá continuidade para o uso de anticoagulante na prevenção das tromboses venosas. Ok, pessoal? Tá? E as angiopatias, as doenças do coração, as anginas, as arritmias, tá bom? Isso é mais comum no AVC intraparenquimatoso. O outro também tipo de AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral hemorrágico, é o subaracnoide, tá? Que está entre a dura mater, a meningite que eu falei, não sei se vocês lembram da aula de meningite, entre a dura mater e aracnoide. Dura mater e aracnoide. Aí, pessoal, eu estou falando do AVC subaracnoide, tá? Comum no AVC hemorrágico, tá bom? Entendam isso, por gentileza, não se esqueçam disso. Isso eu estou falando do hematoma subaracnoide que fica entre a dura mater e a aracnoide, tá? 2 meninges cerebrais. Na hemorragia intraparenquimatosa, 1/3 dos pacientes morrem, tá? Em até 30 dias, ou 20% se recupera, mas ficam com sequelas funcionais, ok? Sintomas, como eu disse para vocês vão levar isso para o resto da vida profissional de vocês. Sintomas é o que o paciente te relata, sinais é o que vocês veem, tá? Sinal é o que vê, sintomas o que a vítima relata, tá bom, pessoal? Então, náusea, tá? Aquela ânsia de vômito, não consegue fazer o vômito propriamente dito, náusea acompanhada de vômito, alteração do nível de consciência, que chamamos de alteração de Glasgow, isso fica aí até para a pesquisa de vocês no Google, alteração de Glasgow, que é alteração do nível de consciência. O paciente tem um nome, né, João, aí você pergunta o nome do paciente, ele vai falar, meu nome é Cebola, meu nome é Padre Maria, meu nome é Chico Bento, mas não condizente com a identidade dele. Você vai perguntar a data de aniversário, ele fala outra data, ou fala qualquer outra coisa, fala palavras inapropriadas. Isso chamamos de alteração do nível de consciência. Alteração de nível de consciência é isso, pessoal. Ele tem alteração do tempo e do espaço. Não sabe das coisas, não sabe se localizar. Ele está dentro do hospital, você pergunta, onde você está? Eu estou numa loja de brinquedos, eu estou numa feira. Então ele não sabe o tempo e espaço no que ele se localiza. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante na avaliação do AVC hemorrágico. Mas acontece também no AVC isquêmico, tá? Mas mais comum em AVCs hemorrágicos, que é o tipo mais grave, é o que mais mata e os poucos pacientes que sobrevivem ficam com sequelas por muitos anos, sequelas irreversíveis,
tá? Deixa o paciente com uma vida laboral, uma vida para o trabalho, uma vida cotidiana deficiente. Ele vai ficar com várias sequelas motoras, tá? Sequelas cognitivas, sequelas na fala, na audição, visuais, dentre outras. Ok, pessoal? Bora lá então. Mais sintomas é a crise convulsiva, que tem dois tipos, como eu disse para você. A crise convulsiva focal é aquela que acontece em determinada área do corpo, crise convulsiva focal, determinada área do corpo. E a crise convulsiva tônico-clônico. Tônico-clônico é aquela generalizada que o paciente se debate o corpo inteiro, é tônico-clônico, clônico, não crônico. Tônico-clônico é aquela que se debate o corpo inteiro. Aumento brusco de PA, a PA se eleva muito, e isso só acontece nos quadros de AVC hemorrágico. No quadro de AVC isquêmico não acontece aumento brusco da pressão arterial, ok? O AVC isquêmico pode acontecer com a pressão arterial normal. Já, todavia, em todos os casos de AVC hemorrágico, acontece a hipertensão, aumento brusco da pressão arterial, tá bom? Outra coisa que o paciente, se estiver orientado, vai conseguir dizer para vocês, tá? Se ele tiver com o quadro, né, o nível de consciência preservado, ele vai queixar com vocês cefaleia intensa. O que é cefaleia? Vocês já sabem, vocês já são técnicos de enfermagem, não falam mais dor de cabeça, então ele vai queixar cefaleia intensa. Isso devido, tá, ao sangramento que está comprimindo as meninges lá, aumentando a pressão intracraniana, aumentando a pressão cerebral, ok? Diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? É a exclusão, tá, de outras doenças. Vocês vão relacionar outras doenças, se não for, é AVC mesmo. Por exemplo, alteração da consciência sem sinal focal. Pode ser por diversas coisas, o uso de álcool, tá, uso de drogas, distúrbio metabólico. Você vai perguntar ao paciente diabético, faz uma glicemia capilar. Se der hiperglicemia ou hipoglicemia, ele evolui para coma, ele tem alteração de nível de consciência, pode dar crise convulsiva. Então não é AVC. Tá? O diagnóstico diferencial, a gente faz ele para excluir, tá, outras patologias, que fique claro isso para vocês. Diagnóstico diferencial são exclusão. Por exemplo, o paciente teve um acidente automobilístico, bateu a cabeça no volante, o paciente teve uma queda, bateu a cabeça. Isso pode não ser o AVC, isso pode ser o trauma crânioencefálico, que chamamos de TCE, que vai evoluir para coma, vai ter alteração visual, vai ter perda sensitiva, perda motora. Então é causado pelo trauma. Isso é uma emergência traumática. Tá? É uma emergência cirúrgica e não uma emergência clínica. O AVC é uma emergência clínica. Falamos de diagnóstico diferencial para a gente tirar outras hipóteses. Por isso a gente tem que colher informações com familiares, informações com a equipe de resgate, o suporte básico de vida, que é que leva até o hospital. E no hospital nós faremos a anamnese. O que é anamnese? É uma entrevista. São perguntas sobre o que aconteceu com o paciente para a gente tentar ali, fechar um diagnóstico. Não só através de exames. Não adianta fazer só o exame, não. Até para fazer o exame, você tem que suspeitar de algo para saber qual exame vai ser solicitado. Tá bom? Nós, enfermeiros, a gente não pede exames, mas a gente dá suporte ao médico para que ele faça a requisição dos exames. Vocês, técnicos de enfermagem, acompanham os pacientes nos exames. Então é tudo uma equipe, né? Um trabalho em conjunto, tá bom? Crises epiléticas. O paciente tem crise convulsiva. Ele é epilético? Então não é AVC, é devido ao quadro de epilepsia. Isso é diagnóstico diferencial. É disso que eu estou falando com vocês. É relacionar para a gente excluir os quadros. Se, contudo, não é devido à hiperglicemia, não é devido à hipoglicemia, não é devido à crise convulsiva, à epilepsia, alteração de consciência, não é porque ele fez uso de drogas, tentou autoextermínio, tentou se matar e fez ingestão de medicamentos, então a gente vai concluir de acordo com as queixas, né? Com a cefaleia, crise convulsiva, um quadro de AVC. Tá bom? Vocês dão uma olhada lá no diagnóstico diferencial e dúvidas vocês vão mandar para mim, por gentileza, nos áudios, ok? Então, pessoal, depois o outro slide, vocês vão verificar lá um tanto de artéria e nela placas arterioscleróticas, que são, o que são placas arterioscleróticas?
também chamadas de placas de ateroma, que nada mais é que placas de lipídio, nada mais é do que placas de gordura, gordura que se localiza lá nas paredes, vão diminuindo, tá? Vão fechando a luz do vaso cada vez mais, dificultando a passagem de sangue. Ali depois vem uma placa lá do sanguíneo, né? Uma plaqueta que vai obstruir, causando AVC, tá? Isquêmico, ou obstruir, aumentando a pressão arterial e romper, causando AVC hemorrágico, causando derrame. A palavra derrame é oriunda do AVC hemorrágico, tá? Ah, mas vocês não vão falar jamais derrame, vocês vão falar sim, AVC, tá? E dos dois tipos, aí vocês vão falar, é um AVC isquêmico. O AVC isquêmico que obstrui a luz do vaso, causado por um fechamento, por uma vasoconstrição. O AVC hemorrágico é causado pelo rompimento de uma artéria cerebral, tá? Causando déficits cognitivos, tá? Causando plegias, e é o caso mais grave que pode levar rapidamente à morte. Todos os dois tipos, seja AVC isquêmico ou AVC hemorrágico, ocorre de forma abrupta, de repente, tá? É um quadro agudo, tá? Um quadro abrupto, não vai acontecendo ao longo. O paciente começou ali um dia com a dor de cabeça, passou 3 dias, a dor de cabeça aumentou e assim sucessivamente, não. Ele é abrupto, acontece imediatamente. Ok, pessoal? Então, vocês vão verificar lá depósito de plaquetas, formação de trombo, isso tudo numa placa, numa artéria que já está com as paredes ali danificadas por placas de lipídios, placas de gordura ou placas de ateroma, também chamadas de placas arterioscleróticas, tá? Também pode causar por um trombo. Um trombo é um sangue coagulado endurecido que vai passar ali naquela placa que já está estreitinha, ele vai obstruir, causando AVC isquêmico. O desenho está bem claro, está facílimo de vocês entenderem. Tenho certeza que vocês não terão dificuldade nisso não, ok? Não vou estender muito o vídeo, senão depois o vídeo não vai. Mas nós falaremos isso através de áudio, vou explicar bem para vocês aí. Vou mandar umas questões para vocês amanhã, tá bom? Então também tem um desenho lá da obstrução causada pela placa de gordura, pela placa de ateroma e um pelo coágulo sanguíneo. Vocês têm isso claramente no slide, vai ficar bem fácil para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou parar aqui para enviar o vídeo, senão daqui a pouco nem esse vídeo aí vai, tá bom? Obrigado.